A Fórmula 1 vem sofrendo com relação a algumas mudanças de regulamento que são extremamente polêmicas quando nós analisamos a questão de resultados dentro da pista. Essas questões podem acabar prejudicando e muito Ferrari, Red Bull e Mercedes e deixando essas três equipes no fundo do poço. Ao mesmo tempo que, de certa forma, pode acabar beneficiando e muito essas três equipes e deixando o resto ali dos times da Fórmula 1 no fundo do poço de certa forma. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, as fontes já estão aqui embaixo na descrição e vamos entender tudo sobre o que tem acontecido com relação ao novo teto orçamentário da Fórmula 1 e como isso pode prejudicar e muito os grandes times dentro da categoria. Quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Hoje eu vou trazer algo que pode salvar a sua vida. É claro que eu tô exagerando, mas é algo que vai trazer muito conforto pra você, que inclusive gosta de cuidar e muito da sua aparência. Eu vou trazer pra vocês um grande parceiro do canal, que é a Barboterapia. Vamos ver aqui o que o pessoal da Barboterapia me mandou. Olha só, balme para barba, amor selvagem. Isso aqui é incrível, tá, galera? Um cheiro inacreditável, deixa os pelos mais macios e mais fortes também da barba. Óleo de silicone, olha que incrível esse produto também. Isso aqui serve justamente para reparar os fios ali, as pontas das barbas. Ele também tem uma fragrância incrível, muito cheiroso, que também pode ser utilizado como perfume. Pomada fibrosa. Isso aqui é uma pomada inacreditável com fixação nível 3 e que realmente serve para que você possa fixar aí seus cabelos, sua barba de uma forma que não fique com aquele aspecto artificial dos géis que nós temos aí. Mas pessoal, eu sei que esses produtos são incríveis, mas eles podem ser acessados por um preço camarada, um preço muito baixo. É só você utilizar o cupom Hora do Piloto no site da Barboterapia, que está aqui embaixo na descrição, e ter acesso a todos esses produtos incríveis que eu mostrei aqui no vídeo para você. Não perde essa oportunidade porque realmente faz diferença, são produtos que vão fazer você ficar mais bonito e cuidar um pouco melhor da sua aparência. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a questão do novo teto orçamentário da Fórmula 1 é uma questão extremamente polêmica, mas que tem alguns motivos muito interessantes para serem debatidos. O teto orçamentário foi implementado justamente na intenção de permitir que equipes menores do grid da Fórmula 1 tivessem condições parecidas de desenvolvimento dos seus carros com relação a Mercedes, Red Bull, Ferrari ou qualquer outro time que esteja à frente do grid. No fim das contas, equipes como Haas, Williams, Aston Martin têm tido condições de investir um pouco mais nos seus carros em comparação com Mercedes e Ferrari. Enquanto estas acabavam investindo nos anos passados da Fórmula 1 algo em torno de 500 milhões de dólares, nesse momento elas ficam limitadas em 145 milhões de dólares para esse ano de 2022. O grande problema é que essas grandes equipes acabam trazendo ali algumas questões importantes e que são sim interessantes de serem debatidas com relação à possibilidade de um aumento desse teto orçamentário, que na verdade já foi implementado para esse ano, beneficiando principalmente esses três times, mas implementado de uma forma bem pequena, o que os deixou bem insatisfeitos com tudo. E acabou também deixando os outros times, as outras equipes da Fórmula 1 insatisfeitas por outro lado. Segundo Gunther Steiner, ninguém ficou feliz com essa decisão. Inclusive, decisão essa que pode acabar ou prejudicando e muito esses três times, ou até mesmo beneficiando, mas em uma parcela muito pequena, se isso não voltar a ser modificado dentro da Fórmula 1. É sobre isso que é esse vídeo, vamos falar tudo sobre esse assunto, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim você ajuda esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixa o like, se inscreva, ative o sininho e claro, vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico que eu acho que é um dos mais polêmicos desse ano de 2022. Durante uma reunião da comissão da Fórmula 1 lá no GP da Áustria de Fórmula 1, acabou que as equipes acordaram que o limite do teto orçamentário seria aumentado em 3,1% por conta da inflação que acabou atingindo o mundo todo nesse ano de 2022 e, na verdade, nos anos anteriores também por conta da pandemia do Covid-19.
No fim das contas, o que essas equipes diziam era que realmente essa inflação acabou aumentando o custo de funcionários, aumentando o custo de peças, e isso se tornou inviável para que esse teto orçamentário continuasse exatamente da mesma forma. Claro que equipes menores, que antes não tinham tantas condições assim de bancarem o desenvolvimento dos seus carros e até mesmo bancarem os funcionários que elas têm, acabaram dizendo que essa inflação, de certa forma, não foi tão importante assim na Fórmula 1, já que esses times, sejam os grandes ou os pequenos, ganham em dólar, e sabendo que esse dólar especificamente inflacionou menos do que qualquer outra moeda no planeta Terra, sabe-se que existe algum tipo de déficit nesse caso, o que faria que, segundo essas menores equipes, que essas grandes equipes, de certa forma, acabassem ganhando dinheiro ao invés de perder com essa grande inflação que tem acontecido ao redor do mundo. No fim das contas, segundo o próprio Gunther Steiner, que era obviamente um dos chefes de equipe ali da Fórmula 1, o chefe de equipe da Haas especificamente, os times acabaram demorando muito para chegar em um acordo específico. Isso porque as grandes equipes da Fórmula 1, que são as que têm mais dificuldade com relação ao desenvolvimento dos carros, manutenção ali de toda a estrutura de funcionários, acabaram querendo sim que esse teto orçamentário fosse um pouco maior do que foi acordado, justamente porque elas têm dificuldade nesse momento de enxugar um pouco mais essa estrutura que eles têm por trás ali dos boxes. Mas as equipes menores, como por exemplo Haas, Williams, Aston Martin e outras equipes do grid da Fórmula 1, acabaram dizendo que elas não gostariam de forma alguma que o teto orçamentário fosse aumentado em nada. No fim das contas, foi uma discussão ferrenha e que acabou modificando uma das regras fundamentais da Fórmula 1 para que houvesse uma equidade entre as equipes. Feliz com o resultado. Acho que a reunião demorou um pouco, mas no final encontramos um compromisso, o que é sempre bom. Então, o compromisso foi que não estamos muito felizes com isso, mas seguimos em frente. E isso é o mais importante para a Fórmula 1 em geral. Obviamente, as grandes equipes queriam mais, as pequenas não queriam nada, e o compromisso estava no meio. Mas acho que mostra, mais uma vez, que no final trabalhamos juntos. Gunther Steiner continuou dizendo que essa luta entre as grandes equipes e as pequenas foi ferrenha, mas no fim das contas eles conseguiram chegar em um consenso em comum. Wolff diz que realmente não estão nada felizes, até porque a inflação acabou aumentando muito a questão de frete, combustíveis e outras diversas coisas. Mas que ainda assim, apesar disso tudo, as grandes equipes gostariam sim que houvesse um aumento muito maior do teto orçamentário, mas isso prejudicaria também as pequenas, que não queriam nada de aumento. Segundo ele, no fim das contas, um ponto em comum foi encontrado, que não deixa ninguém feliz de verdade no grid da categoria. Muito pouco para as grandes equipes, eu acho, porque os preços de energia, inflação e frete estão disparando, mas demais para as equipes pequenas. Então, como o Gunther disse, ninguém está realmente feliz e acho que é um bom resultado. O chefe da equipe Ferrari, Mattia Binotto, também falou sobre essa situação. E na verdade, segundo ele, o que iria acontecer realmente é que diversos times iriam ultrapassar o teto orçamentário, o que segundo ele já havia acontecido nesse ano de 2022 com alguns times que não foram citados especificamente. Provavelmente estes são Ferrari, Mercedes e até mesmo a Red Bull, que já devem ter ultrapassado esse teto nesse ano e estavam fora do regulamento. No fim das contas, as equipes pequenas da categoria acabaram salvando as grandes, que ainda podem estar em perigo de certa forma com relação a esse novo teto orçamentário, principalmente se novas ondas de inflação acabarem chegando no planeta Terra de uma forma geral. Mattia Binotto falou sobre isso e acabou agradecendo e muito por essas equipes menores por realmente terem compreendido a grandiosidade da Fórmula 1 e entendido que realmente, no fim das contas, é necessário fazer um sacrifício um pouco maior para que o esporte, a categoria, continue andando da forma correta. Acho que em termos de tempo estávamos realmente no limite. Algumas equipes já quebraram o teto orçamentário este ano e encontrar um compromisso foi importante. Portanto, gostaria de agradecer a menor equipe porque eles foram abrangentes e construtivos. Certamente, como uma grande equipe, você está sempre procurando mais, mas acho que esse compromisso é bom o suficiente para nos dar um objetivo breve e novo,
um novo desafio, permitindo o que foi a situação inesperada dessa temporada, na qual não poderíamos ter de alguma forma realmente permitir o teto orçamentário. Será apertado, mas positivo que tenhamos chegado a uma decisão. No fim das contas, me parece que apesar dessa folga, vamos dizer assim, ou esse respiro que foi implementado através dessa decisão ali nessa reunião da Áustria de Fórmula 1, ainda assim não foi algo tão positivo assim para as grandes equipes, até porque essas sofrem e muito com esse novo teto orçamentário. E justamente por conta disso, podem acabar excedendo ele de alguma forma durante esse ano de 2022. Situação essa que seria extremamente prejudicial para Ferrari, Mercedes, Red Bull e talvez até mesmo para todo o grid da Fórmula 1. Esses times podem ser punidos, por exemplo, com pontos no campeonato, diminuição de pontos, suspensão de corridas, sanções e muitas outras questões que podem acabar acontecendo com esses times que ultrapassarem o limite do teto orçamentário. Outra questão que também é importante que nós falemos é que para que haja algum tipo de mudança na regulamentação da Fórmula 1, é necessário que pelo menos 8 dos 10 times estejam de acordo com as mudanças. Isso significa que mesmo os menores times estavam sim a favor dessa mudança para 3,1% do teto orçamentário. Situação essa que não parece ser tão vantajosa assim para times como a Haas, por exemplo, que apesar sim de ter a oportunidade agora de gastar 3,1% a mais do que antes, provavelmente não conseguiriam chegar a esse teto de gastos até o fim do ano, porque elas não têm muito dinheiro realmente para conseguir fazer esses gastos, e muito menos uma eficiência tão grande no desenvolvimento dos seus carros. Na minha opinião, quando a gente para pensar que elas foram de acordo aí com essa mudança, me vem algo à mente. Será mesmo que o único objeto de troca foi justamente esse, com relação ao teto orçamentário? Será mesmo que a Haas, talvez, ou outras equipes menores não tenham ganhado de outro lado? Muito provavelmente sim, em situações que nós talvez nunca saibamos, mas realmente não faz sentido, de certa forma, ela ir a favor de uma mudança no regulamento que não vai beneficiá-la de alguma forma aí no decorrer desse ano de 2022 ou dos próximos também da Fórmula 1. Mas independente de qualquer coisa, independente de qualquer tipo de benefício que essas grandes equipes tenham tido com a modificação desse novo teto orçamentário, de qualquer forma, elas continuam de certa forma no limite e provavelmente algumas delas talvez acabem ultrapassando esse teto orçamentário na intenção de terem um carro cada vez mais veloz, mais atualizado e até mesmo por conta desse aumento da estrutura. Pode ser que no longo prazo, por conta disso tudo, as pequenas equipes tenham mais vantagens com relação às grandes. Isso é um fator positivo. Mas independente de qualquer coisa, pode ser sim que Ferrari, Mercedes e até mesmo a Red Bull acabem sendo as grandes prejudicadas por conta disso tudo. Claro que a mudança vai ajudar em muitas das equipes, mas ainda assim isso não será suficiente para conseguir segurar elas no grid da Fórmula 1 sem que elas saiam de certa forma do regulamento nesse ano. Mas independente de qualquer coisa, você acha justo o aumento do teto orçamentário? Você acredita mesmo que de certa forma essas grandes equipes realmente foram beneficiadas por esse aumento? Ou você acredita que apesar de terem sido um pouco beneficiadas, ainda assim não foi o suficiente? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, porque eu quero saber o que você pensa sobre isso tudo. Eu acredito sinceramente que elas foram sim beneficiadas, que houve algum tipo de troca nesse processo que vai ali permitir que essas pequenas equipes tenham mais condições nos próximos anos, mas de qualquer forma, as grandes equipes, os grandes times mais uma vez foram beneficiados, mas talvez não de uma forma suficiente para fazê-los ali ter um respiro tão grande e acabar fazendo com que o W13, RB18 ou F175 tenham atualizações muito maiores no decorrer desse ano. Independente de qualquer coisa, foram mudanças pequenas no regulamento que fazem diferença, mas que ainda assim beneficiam as grandes equipes que têm mais condições financeiras de lidar com novas atualizações em seus carros. Claro que essa é a minha opinião, eu acredito sim que ainda existe muito risco para essas grandes equipes, como o próprio Mattia Binotto disse, algumas já haviam ultrapassado o teto orçamentário e isso é sim muito prejudicial para o esporte. Independente de qualquer coisa, já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. E claro, não se esquece, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!